Hoje também é um dia muito especial para mim, porque além de outros preciosos irmãos que estão se batizando, evangelista Cláudio, hoje o meu caçula, Lucas Bernardo Moreira, que está ali, também vai descer as águas para a glória do nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir bem forte. Eu falei para ele de manhã que essa é a decisão mais importante que um homem e uma mulher pode tomar. Se decidir estar ao lado de Cristo, entregando a sua vida a Cristo. O Lucas já tinha recebido a Jesus no coração, mas através do batismo ele está declarando nessa noite diante da igreja que agora a vida dele tem um Senhor, o Senhor da vida dele e dos irmãos que irão se batizar a partir de hoje é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E o que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com você essa noite é exatamente sobre escolhas. Tem uma frase que é muito conhecida, que diz que a vida é feita de escolhas. Quantos já ouviram essa frase? Eu acho interessante que essa frase, ela é respaldada também pela palavra de Deus. E, na verdade, a nossa vida hoje, a nossa vida do presente, a vida que nós estamos vivendo hoje, é fruto de escolhas que nós fizemos ontem. A vida que vivemos hoje é fruto de escolhas que nós fizemos no passado. Mas também, a nossa vida de amanhã será o fruto das escolhas que eu fizer hoje. E é interessante que a Bíblia diz que Deus criou o homem livre. Deus criou o homem como um ser capaz de tomar decisões. Eu coloquei aqui que Deus, quando foi criar o homem, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine o homem sobre a terra, sobre os animais, sobre toda a natureza. Veja que Deus, na sua infinita glória, na sua infinita sabedoria, não cria um homem como um robô, como um fantoche, que ele pudesse somente dar as ordens e o homem obedecer. Não, Deus criou o homem livre para pensar e capaz de tomar as suas decisões. Nós entendemos esse princípio como um princípio chamado de livre-arbítrio. O homem foi criado livre para decidir e escolher o seu melhor caminho. Quantos estão nos acompanhando até aqui? Glória a Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, sobre escolhas, sobre decisões. Mas quando eu vinha a caminho desse lugar, o Espírito Santo colocou algo no meu coração para perguntar para você. Quantos aqui nessa noite, e eu vou aproveitar, aqueles que estão nos acompanhando nessa noite, gostaria até de mandar um abraço para o meu cunhado, o Márcio, que está lá em Brasília também acompanhando o batismo do seu sobrinho. Quantos aqui nessa noite estão para tomar decisões importantes nesses dias? Levanta a mão assim comigo. Não, levanta mais alto, irmãos. Eu já estou quase fazendo 50 anos, mano. Eu só não assumi o óculos ainda, mas... olha quanta gente, olha para o lado aí, dá uma olhadinha para o lado, olha quanta gente precisa tomar decisões importantes nos próximos dias. E nós queremos falar sobre isso. Como é que eu faço? Como é que eu faço para tomar decisões realmente acertadas?
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 3, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Gênesis, no capítulo 3, início da Bíblia. É um texto muito conhecido, que fala da queda do homem. Quantos acharam? Digam amém. Graças a Deus, meu irmão, você achou Gênesis. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comerás, nem tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos ler até o versículo 6. Essa é uma situação muito conhecida. Aqui está Eva diante de uma situação muito parecida com aquela que nós vivemos diariamente. Constantemente nós estamos diante de escolhas, e vocês declararam que estão diante de escolhas, decisões que precisam ser tomadas nos próximos dias. E é interessante que existe aqui uma situação que é uma situação muito comum. E eu anotei uma coisa que eu gostaria que você guardasse hoje. As minhas decisões, as minhas escolhas dependerão de ouvir a voz certa. Fala comigo. As minhas decisões serão definidas como boas ou mais, dependendo da voz que eu ouvir. Então, assim, o primeiro princípio que eu queria compartilhar com você, para que você possa tomar decisões corretas, escolhas adequadas, procure ouvir a voz correta. Pergunta para o teu irmão que está assim do seu lado, com muito carinho: meu irmão, você está ouvindo voz correta? Será que você nesses dias tem ouvido a voz correta? Veja no versículo 1, que a serpente começa a conversar com Eva, e ela logo diz no final do versículo assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eu queria que você voltasse um pouquinho no versículo 16 do capítulo 2, diz exatamente o que Deus declarou sobre Eva. Deus falou assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás. Veja, a serpente fala para Eva: não é assim que Deus disse? Não comerás de toda árvore do jardim? Foi isso que Deus disse, irmãos? Não. Deus disse no versículo 16: de toda árvore do jardim comerás. E no versículo 17 ele fala assim: mas da árvore do conhecimento
do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. A ideia que a serpente queria lançar sobre a mente de Eva é que Deus era um Deus que proibia, um Deus que não permitia ela fazer as coisas. Logo que eu me converti, eu já fui militar, eu já estou na reserva. Eu lembro que alguns, até por brincadeira, falavam assim: ó, Jailson, você é crente? Eu falei: eu sou crente. Pô, cara, esse negócio de ser crente não dá não, pô. Eu falei: por quê? Pô, porque na igreja não pode fazer nada. Crente não pode fazer nada. Quantos já ouviram isso? Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Na verdade, nós somos livres em Cristo Jesus. Nós podemos fazer todas as coisas, irmãos. Mas, na verdade, quando Deus, Ele fala de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Na verdade, sabe o que eu entendo aqui? Um princípio muito lindo que existe na vida dos pais. Os pais, embora imperfeitos, quantos são pais aqui? Olha quantos pais, pastor Diego, quantos pais. Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes os meus pais, por amor e por cuidado, querendo me preservar, me aconselhavam a não tomar determinada atitude, não fazer determinada coisa. Eu vou falar para vocês, irmãos, muitas das vezes eu ficava muito chateado e fula das ideias, muito aborrecido. Mas o que meus pais estavam fazendo? Eles estavam me preservando. Porque os meus pais, obviamente, eu também tenho filhos, nós pais temos um pouquinho mais de experiência, amém ou não amém, irmãos? Às vezes os nossos filhos estão crescendo, estão se desenvolvendo na adolescência, estão na juventude, e a gente já tem um pouquinho mais de vivência e já, às vezes, até quebrou a cara. E a gente fica com aquele cuidado de preservar. Eu entendo que foi exatamente isso que Deus estava fazendo com Eva. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que nós fazemos planos, nós podemos fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. A Bíblia ainda diz que há caminhos ao homem que parecem ser bons, mas no fim são caminhos de morte. Deus estava preservando a Eva, mas a serpente, que na verdade, eu até anotei, era um instrumento de Satanás ali, contra a vida de Eva, quis dar a entender que Deus era um Deus que não deixava fazer nada. Muito pelo contrário, Deus nos criou livres, capazes de decidir. Ele estava apenas guardando a vida de Eva. Eu anotei aqui, presta bastante atenção, se você quiser anotar, uma frase que vocês também já ouviu. Uma pessoa que realmente nos ama não fala aquilo que a gente quer ouvir. Uma pessoa que realmente nos ama fala aquilo que a gente precisa ouvir. Então, cuidado com a pessoa, cuidado com quem está te aconselhando. Às vezes, ela está falando aquilo que o teu ego, o teu coração quer ouvir, mas possivelmente não é aquilo que você precisa ouvir. Quantos estão me entendendo, irmãos? Eu sei que é uma palavra assim de muito despertamento, mas eu tenho certeza que Deus está falando contigo no teu lugar. Agora eu vou aqui para o versículo 4. Eu vou pular um pouquinho. Só para lembrar antes, Eva começa até a explicar, não, Deus na verdade não proibiu a gente de comer de toda a árvore, não, é só uma árvore, é só um fruto de uma árvore que a gente não podia comer. Isso vai até o versículo 3, essa conversa.
Mas só que a Bíblia diz que a serpente era um animal sutil, um animal sagaz. Eu ouvi uma vez uma frase que eu não esqueci. Se existe uma qualidade no diabo, essa qualidade se chama persistência. O diabo não desiste. E ele não desistiu, ele continuou conversando ali com Eva. Só que agora ele lança uma outra palavra, porque aquela ali aparentemente não tinha dado certo. E a conversa continua e ele fala: olha, na verdade, então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ou seja, a serpente agora começa a colocar em dúvida algo que Deus havia falado para Eva. Isso é muito comum, irmãos, na hora que a gente vai tomar uma decisão. Deixa eu voltar. Primeira frase que eu queria que você guardasse: a pessoa que realmente nos ama não fala o que a gente deseja, fala o que a gente precisa ouvir. Guardaram? Amém, irmãos? Segundo, muitas das vezes nós recebemos exatamente esse conselho que a serpente dá para Eva. Mais ou menos assim: olha, irmão, você pode fazer isso, você pode tomar uma decisão que não vai acontecer nada, isso não tem problema algum. Se for mais moderna a frase, alguns dizem assim: irmão, isso aí não tem nada a ver, ninguém vai nem ver, ninguém vai tomar nem conhecimento. Mas deixa eu falar uma coisa para você, irmãos: Deus está vendo como chama de fogo o que andas fazendo, escondido entre o povo, e não se pode esconder da presença de Deus, porque dos altos céus tudo Ele vê. Agora é interessante, quem está dando esse conselho para Eva, tipificado aqui na serpente, é o próprio Satanás. E Satanás, na verdade, ele havia desobedecido uma ordem de Deus, ele havia se rebelado antes contra Deus. E na verdade Satanás já havia caído. Muitas das vezes é o que acontece. Infelizmente, irmãos, guarda isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa nos aconselha, mas na verdade ela está fazendo como Satanás, nos induzindo a seguir o seu próprio caminho, um caminho de derrota também, um caminho de destruição. Pode fazer, vai dar tudo certo, você não vai morrer, meu irmão, em nome de Jesus, vigia. Eu tenho um amigo, só para você entender, um homem de Deus. Uma vez ele estava com dificuldade financeira, ele veio conversar comigo, ele caminhava muito perto de mim. Aí ele chegou para mim, pastor, e falou assim: poxa, Jailson, eu estou com uma oportunidade aí legal. Surgiu uma oportunidade. Eu falei: pô, caramba, que bom. Mas como é que é? Pô, meu cunhado... Calma, irmãos, calma. Eu falei cunhado, mas fica tranquilo, tem cunhado que é bênção. Calma. O meu cunhado me ofereceu aí um carro para eu trabalhar, evangelista. Ele quer me vender o carro para eu poder trabalhar com ele. E eu estava assim no futebol, pastor Diego. Falei: meu Deus, cara, e agora? Senhor, me dá uma palavra. Aí eu perguntei para ele: vem cá, mas só uma pergunta, irmão. Mas ele vai trabalhar em quê? Não. Ele está indo para outro ramo. Ele está indo trabalhar em outro ramo. Falei: ah, tá. Mas ele falou que trabalhar nesse ramo que ele trabalhava é muito bom. Eu falei: poxa, rapaz, desculpa. Eu estou entendendo. O negócio é bom para você, mas não é bom para ele? Tem pessoas que são assim, nos aconselham falando que é bom para nós, mas ela mesma não segue. Está entendendo, irmão?
Como é que é bom para mim? Mas ela mesma não segue, irmãos. O diabo pelo menos estava aconselhando ela a fazer, porque ele já tinha quebrado a cara. Mas tem gente que não, quer te aconselhar a fazer alguma coisa, mas ela mesma não faz. Olha aí, irmãozão, ó, vigia, fala assim, vigia, irmão, vigia, irmã. Eu vou adiantar aqui. Eu vou logo para o versículo 6. Deus está falando contigo, irmão? Glória a Deus. Falou comigo antes, pode ficar tranquilo. No versículo 6, diz assim: e vendo a mulher que a árvore era boa, para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe no fruto. Posso te dar um conselho? Cuidado com o que você anda ouvindo. Eu acredito, tá, irmãos? Eu estou imaginando, tá? Eu acredito, vou pensar no melhor. A gente sempre tem que pensar o melhor da pessoa, viu, irmãos? Nunca pense o mal, pense sempre o bem, amém, irmãos? Eu acredito que Eva não tinha uma má intenção. Eu acredito, pastor Diego, eu acredito. Mas ela fez algo que, sinceramente, é muito perigoso. Você está vendo esses dois negocinhos aqui? O meu é meio para fora, eu vou virar, tá, ó. Tá vendo essas duas orelhas aqui? Nós chamamos de ouvidos. Os ouvidos, se você não sabe, são uma porta de entrada. E palavras que são liberadas são como sementes. E essas sementes, ela tem um endereço certo. Essas sementes que são liberadas vão atingir o órgão principal do nosso ser. Não é esse músculo aqui, não. É o nosso coração. É o nosso interior. A gente começa a ouvir, irmãos. Começa a ouvir, aquilo começa a entrar, pastor Diego. Começa a entrar. Aí chega no ponto do versículo 6. Que para Eva, pecar agora é agradável. Ela começa a desejar aquilo, irmãos. A Bíblia diz claramente que de tudo o que se deve guardar, guarda o? Porque dele são as saídas de vida. Fala para o teu irmão assim com muito carinho, né? Muito cuidado. Meu irmão, você está guardando no teu coração? Jesus. Eva seguiu o conselho da serpente, porque desejava e se agradava daquilo. Ela se agradou e desejou. Eu queria chamar o Ministério de Música aqui para me ajudar, porque eu não vou continuar. Eu tenho mais para falar, mas eu não vou continuar. Cadê o Ministério de Música? Porque foi o que aconteceu antes de eu vir para cá, e eu vou ser muito fiel ao que o Espírito Santo comunicou a mim. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em João, no capítulo 10, e nós vamos terminar aqui, no versículo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor, e o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. É Jesus dizendo, irmãos, mas eu, Jesus, vim para trazer vida, e vida em abundância. Sabe o que o Espírito Santo comunicou ao meu coração quando eu vinha para cá? Diácono André, é que essa noite será uma noite de libertação também.
Pode aplaudir. Sabe o que o Espírito Santo comunicou para mim? Uma frase muito falada pelo nosso querido apóstolo. O teu passado, irmão, ele pode ter sido manchado. Você pode ter sido saqueado ou até roubado. Como nós falamos no início dessa pregação, o presente que eu vivo hoje é fruto de escolhas que eu fiz no passado. Pode ser que você tenha sido enganado, e a tua vida hoje não é aquilo que você gostaria que fosse. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar nessa noite: que Jesus está entrando agora com providência na tua vida. E eu quero te dar uma notícia muito linda, que alguns aqui já ouviram. Sabe o seu futuro? O seu futuro está intacto por Deus. Diria um deputado: o seu futuro está imexível. O seu futuro está sendo decidido agora. Nesse momento Deus está decidindo o teu futuro. Porque a Bíblia diz que Ele veio para destruir as obras de Satanás. E Ele veio para me trazer vida. E vida com abundância. Eu tenho uma notícia muito linda para te dar nessa noite. O estilo de vida que Deus tem para você é vida em abundância. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Agora sim, eu quero ser muito fiel ao Espírito Santo. Nós vamos orar. E com a permissão do pastor Diego, eu quero convidar um amigo meu para me ajudar nessa oração. Vem aqui, Diácono André, por favor. E a primeira oração, pode ficar aqui bem pertinho de mim, André, que nós queremos fazer nessa noite, é para aquelas pessoas que estão vivendo um presente hoje que não gostariam, porque no passado foram enganadas, foram influenciadas por uma palavra que trouxe perda, que trouxe dor, mas que hoje querem uma nova oportunidade da parte de Deus. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. Você que deseja um novo tempo de Deus na tua vida. Mas diácono, eu tenho vergonha de vir aqui na frente. Tenha vergonha de ser derrotado. Não tenha vergonha de ser vitorioso. Venha ao altar de Deus. O altar de Deus é lugar de transformação. O altar de Deus é lugar de milagre. O altar de Deus é lugar de uma vida nova. Eu vou te esperar. Você que está inconformado com o seu presente e deseja um novo futuro, eu quero te convidar para que você venha aqui na frente, como um ato de fé, entendendo que através de Cristo a sua realidade vai mudar. Isso que você está vivendo, meu irmão, não é a tua realidade. A realidade que Deus tem para você é uma realidade de vida abundante, de bênçãos. Agora presta bastante atenção. O Espírito Santo também me comunicava de pessoas que caminhavam com Deus, conheciam a palavra de Deus, mas num determinado momento deram a voz ao diabo e se desviaram e caíram.
Hoje também é seu dia, campeão. Esse é o seu lugar. A igreja é o seu lugar. Deus está te dando uma oportunidade de voltar. Venha. Se Deus está falando contigo aí no teu lugar, venha. Volte para Deus. Em nome de Jesus. O diácono André ainda já vai orar. Mas eu tenho um terceiro apelo ainda. Poxa, diácono, hoje eu vim aqui como você para acompanhar um familiar para se batizar. E agora eu estou ouvindo isso tudo. Isso é novo para mim. Você está dizendo que Jesus quer mudar e transformar a minha vida, não é isso? É isso mesmo, meu irmão. Essa é a tua noite também. Você que deseja receber a Jesus Cristo. Esse convite é muito especial. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu também quero te convidar a vir aqui à frente nessa noite. Em o nome de Jesus. Agora nós vamos orar. Você que é igreja, levanta as mãos assim. Começa a orar pelos teus irmãos. Começa a abençoar, declarar a bênção sobre eles.